Esse é um dos principais momentos do nosso Balanço Geral de hoje. 13h31. Vem para o Buganza aqui, eu quero conversar com você de casa, de pertinho. Você que está me acompanhando. A partir de agora eu vou trazer uma história que eu gostaria que você deixasse um pouquinho o celular de lado para acompanhar, chamasse todo mundo que está em casa, parasse um pouquinho do que você está fazendo para entender. Você vai conhecer o drama agora do Mateus. O Mateus se envolveu em um engavetamento na Avenida Winston Churchill há uma semana e está com uma dívida de R$ 50 mil. Quantas vezes você já se envolveu num acidente? Já se envolveu? Quando a gente vai imaginar que a gente vai se deparar com isso? Agora, o pior de tudo, o Mateus, antes do acidente, ele já estava endividado. Ele estava voltando do CRAS, onde, desesperado, tinha ido pedir ajuda, pois ele estava com uma ordem de despejo da casa. A Laís Cardoso vai trazer essa história para a gente agora. Mateus tem 2 filhos, tem esposa e ganha cerca de um salário mínimo. Ele já estava passando por necessidades, só que agora ele não sabe nem mais o que fazer. Porque está com essa dívida, está com a família para sustentar, as contas se acumulando e ele resolveu pedir ajuda do Balanço Geral. Laís Cardoso está ao vivo agora nesse momento, Laís, para contar essa história do Mateus, da casa dele. Pois é, Buganza, nós estamos aqui no Conjunto Vista Bela, na zona norte de Londrina, para trazer aí novidades sobre esse caso do Mateus. No dia do acidente, desse engavetamento, chamou a atenção realmente o desespero do Mateus, porque ele contou realmente que ele estava indo até o CRAS, já tinha recebido uma ordem de despejo, já tinha ficado afastado do trabalho porque sofreu um acidente, então assim, ele está tentando se reerguer. Mas aí, acontecendo esse acidente, veio também aí todo esse prejuízo financeiro. E por isso o Mateus está fazendo esse apelo. Inclusive, ele está aqui comigo, a gente vai só pegar uma palavrinha dele. Ô, Mateus, você continua bastante preocupado, está trabalhando, mas para arcar com essa dívida é difícil, né? Boa tarde. Boa tarde. É difícil, sim. Você, né? Minha mãe me ensinou as responsabilidades, né? Desde pequeno. E que eu tenho que arcar com essas dívidas, mas a minha situação de uma pessoa assalariada fica meio complicada, né? Ou eu dou prioridade à minha família, ou até essa dívida que infelizmente acabou de chegar, né? Que eu vou ter que arcar, eu quero pagar, porque as pessoas que foram lesadas estavam trabalhando, inclusive o pessoal que foi lesado, um já saiu falando que estava com dívida, outro estava com nenê para nascer, então eu conheço tudo isso, né? E eu queria poder pagar mesmo, para não ficar esse peso, né, na minha consciência, porque ainda assim eu me preocupo, ainda assim tá na minha cabeça ainda que eu tenho que pagar isso, sabe? Tá um cargo, tá um peso mesmo. Olha só, Buganza, para quem está em casa acompanhando agora a história do Mateus, não viu esse acidente, não sabe o que aconteceu, nós preparamos uma reportagem completa. Vamos acompanhar. No momento do acidente, Mateus ficou perdido. Ele não conseguia acreditar no que tinha acontecido. O cara estragou o cara tava trabalhando, ficou desesperado, velho. Eu tô desesperado. O carro que Mateus dirigia perdeu o freio na Avenida Winston Churchill. A falha fez com que ele e outros 4 veículos se envolvessem em um engavetamento. O desespero do Mateus se tornou tão grande que ele se lembra de se ajoelhar e conversar com Deus, ali na avenida mesmo. Tinha ajoelhado na sombra lá e perguntado para Deus por quê, né? E de tudo aquilo cinemático do acidente ainda mexe comigo, ainda, por mais que meu corpo descansou, ainda minha cabeça ainda pensa muito. E tanto desespero tem uma explicação. Naquele dia, Mateus tinha ido ao CRAS para pedir ajuda. Em fevereiro deste ano, ele sofreu um acidente de trabalho. Nos braços ainda estão as marcas das queimaduras. Mateus precisou ficar internado no Hospital Universitário de Londrina e se afastou do trabalho. A situação em casa com os 2 filhos, Pedro, de 2 anos, e Cecília, de apenas 6 meses, ficou complicada. Nessa queimadura eu fui fazer um serviço de fazer uma diária de caseiro e eu precisei assentar uns pisos lá e eu fui passar a maquita no chão, nisso eu acertei um cano de gás. Mesmo não podendo se expor no sol,
Matheus começou a trabalhar em uma mecânica e procurava assistência do poder público. Eu estava a caminho do CRAS, né, para poder conseguir ajuda da assistente social, né, e não andei 1 quilômetro do serviço onde eu estava, né, já aconteceu o acidente. A vida do Matheus virou de cabeça para baixo. Ele enfrentou um trauma após o outro, situações que jamais serão esquecidas. Só que agora começa uma corrida contra o tempo, porque ele também tem que vencer as dívidas. Um dos carros atingidos por Matheus deu perda total. O advogado do motorista entrou em contato e disse que o prejuízo ficou em R$50 mil, que o Matheus deve arcar. Mas o salário mínimo que recebe, mesmo se somado à renda da esposa, nem chega perto de ser o suficiente para pagar. As pessoas que foram lesadas, eu só tenho que pedir desculpa e que eu quero arcar mesmo. E no meio disso tudo, ainda tem uma ordem de despejo. A família de Matheus tem 15 dias para desocupar a casa. Nós vimos uma casa no bairro aqui perto, né, no bairro do lado, que é perto da creche, né, porque já ficaria meio difícil ter que pagar uma van, alguém para cuidar das crianças. Matheus está fazendo o que pode. Como o carro dele, que já tinha sido uma ajuda de um amigo, também deu perda total, o meio de transporte agora é uma bicicleta. Minha mãe que me ensinou todas essas coisas. Minha mãe me ensinou a ser educado, me ensinou a ter as responsabilidades, por mais que às vezes na vida a gente dá alguma mancada. Mas todo ensinamento que eu tenho eu devo à minha mãe. Eu me ensinou, e na hora também, para que fugir, não tinha necessidade, né? Então nós vimos foi um acidente, mas ainda assim fica uma pergunta por quê, né? Tipo assim, né? Porque já tá difícil, né? Ainda a gente pergunta por quê, porque é meio complicado mesmo. Tem como não ficar comovido com uma história como essa, não é? O Matheus está na luta, trabalhador, guerreiro, não imaginava que ia passar por tudo isso. E te digo mais, de caráter, porque poderia ter fugido do local do acidente sem acertar nada com ninguém, mas mesmo se vendo nessa situação, está tentando acertar as contas com todo mundo, passando dificuldade junto com a família, Laís, com o filho para criar, com o aluguel para pagar, sem conseguir realmente arcar com tudo e ainda mais com esse acidente. Exatamente, Buganza. É uma história que mexe com a gente, né? Porque a gente percebeu que realmente o Matheus, ele quer arcar com todo esse prejuízo. Só que ele já tinha comentado, né? Ele estava passando por problemas até para conseguir dar conta aqui da casa, das crianças, de toda a família. E aí vem mais esse problema. Inclusive, ele está até aqui com o aplicativo aberto, né? Porque a gente está passando aí o número do Pix para quem puder ajudar o Matheus a solucionar esse problema, essa dívida. Matheus, você viu aí o pessoal que começou a te ajudar? Você até se emocionou, né? Porque realmente, como você está precisando muito, cada pessoa que ajuda aqui para você é como se fosse um fôlego aí para você conseguir recomeçar, né? Vixe, falar bem a verdade. Eu nem sei como reagir nesse momento, porque a gente vê tanta coisa difícil, né, mas ver nesse momento realmente pessoas ajudando, eu queria poder dizer o nome de todos. Mas o galardão de vocês há de receber com Deus, pode ficar tranquilo. O Matheus está muito emocionado, Buganza, porque é o seguinte, ele falou que até no dia que a gente passou a reportagem, a gente até divulgou o telefone dele, algumas pessoas já tinham ajudado. E agora ele está vendo aqui, porque a todo momento vem chegando, se você puder mostrar ali para o Bono, vem chegando notificação e aí ele vai recebendo realmente esse valor. Então, assim, a gente vai continuar por aqui, né, Buganza? E aí o pessoal que puder ajudar, a gente vai mostrando. Ele vai atualizando aqui o aplicativo, até para poder realmente ter esse fôlego realmente para recomeçar. Agora ele está mostrando novamente aí para quem está em casa, porque é realmente para prestar contas também para quem está ajudando aí o Matheus, né, Buganza? Emociona, né, com a história do Matheus. E ver que, com certeza, é um trabalhador que está na luta, que não imaginava que ia passar por tudo isso que ele está passando e que a gente pode ajudar nesse momento com R$1 que a gente puder fazer de Pix para ele, não é? Para ajudar. O CPF está na tela, 125-120-059-17. 125-120-059-17. Aí você fala para mim assim, Buganza, a dívida é enorme, né? Como é que ele vai fazer para pagar tudo isso? Eu não sei,
E nem ele sabe. O que a gente está tentando fazer agora é tentar trazer pelo menos um pouco de esperança, porque ele não sabe mais a quem socorrer, não é? E de verdade eu não tenho filho, ainda não sou pai, mas eu fico pensando no Mateus quando os filhos estão pedindo alguma coisa diferente, quando a criançada quer hoje, não é? A criançada hoje quer um iogurte, a criançada quer uma bolacha, a criançada vê a galera na escola brincando com um tablet, quer um tablet, a criança quer o brinquedo diferente, chega o dia do aniversário, o filhinho não tem, não é? Chega o dia ali de cantar um parabéns, ele quer comprar um bolinho, mas não tem dinheiro nem para comprar o leite, não é? Quer comprar alguma coisa diferente, mas não tem o que trazer. Então, nesse momento, o apelo que eu faço aqui pelo Mateus, o apelo que eu faço aqui por essa família, por essa criança que está ali, é para ele tentar tocar a vida de novo, para ele tentar se reerguer, para ele tentar ter um pingo de esperança, sendo um rapaz trabalhador que continua com dignidade, fazendo os serviços que ele consegue, que ele está no corre, que ele está aí tentando no dia a dia sustentar a família. A gente está aqui no pedido, no apelo 125-120-05917. É o CPF, é o Pix. Aos poucos, Laís, as doações vêm chegando. A gente segue agradecendo. Daqui a pouco a gente mostra de novo quando a gente conseguiu arrecadar. Nesse momento, o mais importante, Laís, é a gente conseguir dar voz para o Mateus e a gente conseguir arrecadar o máximo possível, Laís. Pois é, Buganza, a cada momento aqui que ele atualiza o aplicativo, ele dá uma respirada, né? Porque, como eu disse, cada centavo vai ser utilizado justamente para ele conseguir sanar essa dívida e conseguir também continuar aqui pagando as contas de casa. A gente viu aí a imagem das crianças, né? De emocionar, realmente eles cuidam muito bem. Inclusive, a casinha deles aqui no Conjunto Vista Bela é muito bem cuidada, muito bonita, muito arrumada. Mateus, vocês sempre estão preocupados aí com os filhos, cuidando bem. Sua família é desse jeito, né? Por isso que você é uma pessoa que realmente busca pagar a sua dívida. Você não quer deixar isso para trás, né? Isso mesmo, como eu já bem disse, né? Minha mãe me ensinou todas essas coisas e várias outras pessoas que entraram na minha vida, né? E tudo que nós temos aqui em casa foi com o nosso esforço, né? Foi com o nosso trabalho. E agora, como nós disse, nós queria realmente pagar essa dívida para a gente poder continuar vivendo a nossa vida, né? Porque com o meu salário, se eu fosse trabalhar com o meu salário para poder pagar essa dívida, eu ia ter que deixar coisas da minha vida, de casa, deixar coisas que eu poderia dar para meus filhos, né, entendeu? Então, seria já um pequeno atraso para mim, né, só com o meu salário. Então, se você for ver, tudo que a gente tem aqui, a gente consegue com o nosso dinheiro, a gente paga em serviço, a gente dá um jeitinho, né? Pessoas me ajudam, que nem o carro que eu tinha, mesmo foi um amigo meu que me ajudou. Ele falou assim: Mateus, o carro é seu, você pode pegar quando você quiser, você paga do jeito que você quiser. E pra você ter ideia, eu estava com aquele carro arrumado fazia um mês e meio. Eu tava correndo atrás das coisas, né? Eu queria as coisas certinho, mas infelizmente... Tá certo, Mateus. Olha só, Buganza, a gente vai continuar aqui na casa do Mateus. O pessoal que está em casa pode continuar ajudando. E daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes dessa história emocionante aqui da vida do Mateus, né? Que passou por esse acidente e agora está tentando recomeçar realmente. Fechou, Laís. Obrigado mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você quiser continuar ajudando, pode continuar ajudando para a gente poder arrecadar o máximo possível para ele conseguir quitar essas dívidas, para ele conseguir se reerguer, para ele conseguir realmente, né, sair desse momento tão difícil. 125-120-05917. Está na tela o CPF, você pode ajudar, você pode fazer por essas crianças que estão aqui, por esses dois que têm aí uma vida inteira pela frente. E tantas crianças que hoje têm tudo de bom e do melhor, né? Tem brinquedo todos os dias, tem festa todos os dias. Hoje a gente está aqui tentando fazer o mínimo por elas, que é o leite, que é o pão, não é? Que é o direito de estudar, que é o direito de seguir em frente.